Ok, certinho. Boa noite, pessoal. É bom demais ouvir uma mensagem musical antes da gente entrar com a mensagem falada. E eu fico com a parte que ele nos chamou das trevas, amém? Das trevas para a luz. Por falar nisso, o tema de hoje é haja luz. Deus seja louvado por isso. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu até convido você para segurar bem a sua Bíblia. Tem alguns que gostam de usar o celular, porque nós vamos passar por várias passagens, da Bíblia. E alguém disse para mim que a Bíblia é uma espada de dois gumes. E esse alguém foi o apóstolo Paulo. E eu acredito nisso. E ela corta tudo que é ruim, tá certo? Para que o bom apareça. Ela dissipa as trevas. Então você que está nos assistindo aí no Facebook, no YouTube, neste momento, mande o nosso link aí. Convide outras pessoas para assistirem essa mensagem, tá bom? E você que está aqui, mais uma vez, seja bem-vindo. Não durma, não cochile. Você que está nos assistindo aí nas redes sociais, não saia, não dê importância para outra coisa. Fique com Deus neste momento, 100% com Deus, porque Deus tem uma mensagem para você nesta noite, mais uma mensagem. Para você que está iniciando na fé, para você que ainda não tem luz nenhuma, para você que já tem muita luz, para você que a luz está se apagando, Deus tem uma mensagem para você. Para você membro, para você líder, para você ancião, para você pastor, para o pastor de Lermando, Deus tem uma mensagem para nós nesta noite, amém? Oremos. Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento. Que saiamos daqui, ó Deus, transformados por esta mensagem, desejosos de vivê-la intensamente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Há alguns dias, de voltar a tela, pode deixar lá, eu não vou usar isso aí. Há alguns dias, alguém me mandou uma mensagem fazendo uma pergunta, né? E essa pergunta, ela era o seguinte: se Deus só fez o sol no quarto dia, que luz é aquela ali no primeiro dia da semana? Que luz é aquela? E eu pensei comigo, poxa, que resposta fácil é essa? Que luz é aquela? Bom, para responder a essa pessoa, eu comecei então a estudar a Bíblia, e nisso eu dei um passeio, fui caminhando dentro da Bíblia, falando sobre luz. E eu descobri muitas coisas, mas muitas coisas sobre a luz. Esta eu já tinha, era uma carta que eu já tinha na manga, resposta fácil. Teria que ter sido uma pergunta mais difícil. Mas esta pergunta fácil nos levou para aprofundar nesse assunto dentro da Bíblia. E se essa pessoa estiver me assistindo, não saia daí, tá bom? Porque a sua pergunta beneficiou a todos nós, inclusive a minha pessoa. Amém? Respondendo a sua pergunta, assim, sem demora. Se Deus fez o sol no quarto dia e os outros luminares no quarto dia, então, que luz era aquela? Resposta, 1 João, capítulo 1. Aí nós vamos para a Bíblia. Eu disse que a Bíblia é um livro maravilhoso, tá certo? 1 João, capítulo 1. O que é que a Bíblia diz? A partir do verso 5. Se você tiver aí com sua Bíblia aberta, na minha Bíblia diz assim, ó: ora, amém? Você encontrou? Quem está aí nos assistindo nas redes sociais, está nos ouvindo bem? O som está saindo bem do outro lado? Amém? Louvado seja Deus. Verso 5 diz assim, ora, 1 João 1,5, diz assim, não tem problema não, pode deixar, irmão. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é o quê? E nele não há treva nenhuma. Então, que luz foi aquela lá no início? Eu vou ler os primeiros versículos aqui da Bíblia. A pergunta da pessoa está aqui, ó, capítulo 1. A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, diz assim, ó, a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.
Então, no primeiro dia, Deus fez o quê? Deus fez a luz. Deus dissipou as trevas. A luz veio rasgando neste universo, nesta massa escura e iluminando o planeta Terra. Amém? Deus é luz. E então vem o verso 16, diz assim, ó, no verso 14 do capítulo 1 de Gênesis. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E diz mais, e assim fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isto era bom, e houve tarde e manhã, e o quarto dia. No quarto dia, Deus fez então o sol, os luminares, e o sol é a principal estrela do nosso sistema solar. No primeiro dia, Deus fez a luz, ou melhor, Deus é luz, amém? Deus é luz. Vamos ler mais um texto onde fala que Deus é luz? No livro de Salmos, capítulo 102, olha que texto maravilhoso. Salmos, vamos lá então, Salmos 102, deixa eu só conferir isso aqui, é 104, Salmo 104, verso 2, amém? Diz assim, ó, a partir do verso 1, Salmo 104, 1 e 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, ou magnificente, sobrevestido de glória e majestade, diz a Bíblia. Coberto de quê? Coberto de luz como um manto, amém? Coberto de luz como um manto. Lá em Abacuque, a Bíblia diz também no capítulo 3, verso, não precisa você abrir, mas capítulo 3, verso 3 e 4, diz que quando ele vier, ele virá coberto de luz. Então Deus é luz, mas não para aí. Eu descobri algo mais na Bíblia sobre a luz. Eu descobri na Bíblia que a segunda pessoa da Trindade também é luz. Eu acho que você também já deve ter visto esses textos, amém? Olha aí, abra comigo, é um estudo bíblico. João, Evangelho de João, capítulo 1. Olha que textos maravilhosos da Bíblia. Diz assim, ó, João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E olha o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz de quem? Dos homens. Amém? A vida era a luz dos homens. E olha o verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Deus é luz. Jesus Cristo é luz. João capítulo 2, João capítulo 8, se eu não me engano, verso 12. Jesus Cristo estava um dia na festa ali do tabernáculo, dos tabernáculos. Era uma das principais festas de Jerusalém. Os judeus tinham levantado dois pilares. No topo desses pilares, que eram bem altos, havia duas chamas que eles acendiam em algum momento daquela festa. E além disso, toda a cidade de Jerusalém estava iluminada naquele dia. E os judeus faziam aquela festa comemorando a saída do povo de Israel do Egito. E durante essa saída do povo de Israel do Egito, Deus sempre acompanhou o seu povo. Durante o dia, uma nuvem os protegia, era quase 3 milhões de pessoas. Durante a noite, esta mesma nuvem, agora de luz, iluminando o deserto, expulsando as trevas do deserto, os animais, iluminando o povo de Israel, iluminando o caminho para que aquele povo pudesse andar, amém? E se nessa noite você estiver andando nas trevas, se esta noite você estiver tropeçando em alguma coisa deste mundo, Deus é luz, Jesus é luz e Ele quer iluminar a sua vida. E Jesus chega ali em Israel, naquele momento em Jerusalém. O sol está se despontando por trás das montanhas. O astro-rei está iluminando as trevas físicas. As luzes ainda brilham, mas de maneira bem ofuscada pelo sol. E de repente,
no meio daquela festa, quando todos estavam ali, entretidos ali com aquela festa, com a beleza construída pelas mãos dos homens, Jesus vem entrando discretamente entre eles, se põe entre os dois pilares, entre a luz do sol, abre os braços e diz assim: eu sou a luz do mundo. Amém? Interessante que os judeus faziam aquela festa e toda aquela iluminação apontava para o Messias, e os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, ele iluminaria Israel. Os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, ele exaltaria Israel, que ele seria a luz de Israel. E Jesus vem agora e faz mais do que ser apenas a luz de Israel. Jesus vem agora e afirma algo que já estava na Bíblia, que ele não era apenas a luz de Israel, que ele não era apenas a luz dos judeus, mas que ele era a luz do mundo. Amém? E se o mundo está em trevas, Jesus pode iluminar o mundo esta noite. Se alguém está em trevas, Jesus pode iluminar a sua vida nessa noite. Amém? Ele disse: eu sou a luz do mundo. E agora, em que aspecto Jesus estava dizendo que ele era a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo, no sentido de que ele é a verdade sobre toda a realidade existente. Jesus é a luz do sol, ele criou o sol. Jesus é a luz da mais brilhante, da maior estrela que possa existir. Jesus criou as galáxias. Ele é a fonte de todas as estrelas. Ele é a fonte de todas as galáxias. Em termos de astronomia, Jesus é a fonte de todas as luzes que ilumina, que dispersa toda a massa escura do universo. Mas em termos do acadêmico, se um dia existiu Platão, se um dia existiu Sócrates, se um dia existiu qualquer historiador, se um dia existiu qualquer cientista que chamou a atenção do mundo, ele é apenas um reflexo do que é Jesus. Amém? Lá no livro, se eu não me engano, de Colossenses capítulo 2, não precisa você abrir, mas a Bíblia diz assim, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus é a luz do mundo em todos os aspectos da existência humana. Ele é a luz da verdadeira filosofia, ele é a luz da verdadeira ciência, ele é a luz da verdadeira religião, ele é a verdade sobre todas as coisas. Ele expulsa as trevas da superstição, ele expulsa as trevas da tradição e traz para nós a verdade sobre o céu, a verdade sobre a lei de Deus, a verdade sobre o sábado, a verdade sobre a vida após a morte, a verdade sobre todas as coisas. É nesse sentido que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Mas não para aí, eu descobri algo mais importante também, aliás, uma verdade tão importante quanto essa. Eu descobri que o Espírito Santo também é luz. Você está me assistindo, minha irmã? O Espírito Santo é luz, Deus é luz, Jesus é luz, o Espírito Santo é luz. Igreja, vocês estão prestando atenção? O Espírito Santo é luz, amém? E a Bíblia diz isso, Apocalipse, capítulo 4, a Bíblia nos traz essa verdade maravilhosa. Aí, eu vou ler a partir do verso 4, diz assim, Apocalipse, último livro da Bíblia. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, agora estou no verso 5, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O número 7 é o número da plenitude. O Espírito Santo no Apocalipse, ele é chamado de 7 tochas de Deus, de 7 olhos, e ele se refere a ele, o apóstolo João, quando escreveu o livro do Apocalipse, usando o número 7, porque é plenitude de poder, onisciência, onipotência, mostrando que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o Pai, como é tanto uma pessoa divina como o Filho, que existe um Deus mais 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. No Antigo Testamento também, os patriarcas e os profetas se referiam a ele como a luz
que iluminava no santuário. Amém? É o Espírito Santo que traz a luz do Evangelho para a nossa mente. É o Espírito Santo que prega para nós. É o Espírito Santo que mostra a cruz onde Jesus morreu por nós. É Ele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é luz, amém? Ele quer transformar você. Ele quer apontar Jesus para você até que você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus. Deus é luz. Lá no início, em Gênesis, a luz veio de Deus. Jesus é luz. O Espírito Santo é luz. Ele quer brilhar na sua vida esta noite. Ele quer expulsar as trevas de qualquer mentira, de qualquer erro, de qualquer falsidade, de qualquer hipocrisia. As trevas do desânimo. Ele quer entrar na sua vida e trazer você de volta a ser aquilo pelo qual você foi projetado, a imagem e semelhança de Deus, amém? Mas eu descobri algo melhor, ainda melhor. Sabe o quê? Que você que está me assistindo aí, você que está sentado no banco desta igreja, você que está desse lado, você que está conectado conosco pelas redes sociais, eu descobri que eu e você também podemos ser luzes. Amém? Mateus capítulo 5, a Bíblia fala assim, olha que texto maravilhoso. Mateus 5, verso 14, a Bíblia diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que texto maravilhoso. Esse texto está falando que as minhas obras não me salvam, e essas obras aqui é a mesma coisa que luz, mas elas brilham para que Deus seja glorificado, para que o mundo saiba que Deus está trabalhando através de mim e através de você. Eu e você podemos ser luzes, nós podemos iluminar o nosso lar, nós podemos iluminar o bairro onde nós vivemos, nós podemos iluminar a nossa igreja, nós podemos iluminar a escola onde nós estudamos, nós podemos brilhar. Mas eu e você, nós não temos luz própria. Nós não temos luz própria. Assim como o sol também não tem luz própria. Do ponto de vista da astronomia, sim. Mas do ponto de vista da verdade, mais profundo do que a astronomia, a luz do sol provém de Jesus Cristo. E Jesus disse assim, aquele que me segue não andará em trevas. Amém? Eu e você só podemos brilhar se nós estivermos com Jesus. Seja no trabalho, seja em qualquer lugar, só podemos brilhar se nós estivermos com Jesus. Quando Daniel e seus amigos foram para a Babilônia, eles brilharam nas trevas do paganismo, porque eles estavam com Jesus. E isto foi tão verdade, que quando os 3 amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha, eu até ouvi uma música que diz assim, há outro na fornalha, há outro andando conosco, há outro ao nosso lado, há outro na fornalha, e de repente o outro, o Filho de Deus, estava andando com aqueles 3 jovens na fornalha. Eles brilharam na Babilônia, porque eles estavam com Jesus. Eu e você podemos brilhar neste mundo. Podemos brilhar para os nossos amigos. Podemos brilhar para quem quer que seja, se nós estivermos com Jesus, amém? Agora tem um detalhe. Quero falar para vocês que por alguns lugares por onde eu passei, algumas pessoas brilharam muito. Conheci um homem chamado Cícero Monteiro, há muitos anos. O irmão Cícero, que aprendeu a ler na Bíblia, aonde o irmão Cícero ia, ele era uma luz, iluminando as vidas das pessoas. Se ele mudava para um povoado, ali ele levava a luz de Jesus, ele começava a pregar sobre Jesus, ele fundava uma igreja, e ele conseguia pregadores, e ele orava e ele visitava as pessoas, e por onde quer que o irmão Cícero fosse, ele levava a luz do Evangelho. A Bíblia fala que Abraão, por onde Abraão passou, nas terras de pagãos, por todos os lugares onde ele parou, ele construiu um altar.
E aqueles altares que Abraão ia deixando por onde ia passando, iluminou as trevas do paganismo. Muitos pagãos se converteram ao verdadeiro Deus por causa da luz do evangelho que Abraão pregava com seus altares. Amém? Mas conheci um jovem em Conceição do Araguaia também. Precisávamos plantar uma igreja. Precisávamos fundar uma igreja. O nome dele é Vandres. E eu convidei esse jovem. Era um lugar difícil. As pessoas diziam que ali não tinha jeito, que tinha uma cabeça de jegue enterrada naquele lugar. Eles usam esse termo para dizer que era um lugar amaldiçoado. Mas o Vandres passou para dentro do altar daquela igreja. E ele perguntou: pastor, como eu faço para levantar membros naquela igreja? Eu disse: amigo, faça como João Batista. Vá para as margens do Rio Jordão e comece a pregar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e as pessoas virão, porque neste mundo só tem pecadores. Amém? E o Vandres entendeu o recado. E ele começou a exaltar a Jesus. Ele começou a pregar sobre Jesus. E as pessoas vinham, e as pessoas começaram a vir. Um dia, fomos receber a visita de um presidente. Eu saí daquela cidade. E o presidente do campo disse: eu quero voltar na cidade onde você era pastor. E ele disse: eu quero ir com você, pastor Samuel Bastos. E eu liguei para o pastor que me substituiu. E eu disse: amigão, eu estou indo aí fazer uma visita ao distrito com o pastor. E o pastor disse assim para mim: pastor Amorim. Ele disse: olha, pastor, eu não vou te levar na igreja central, não. Eu vou te levar lá naquela igreja. Pastor, aquela igreja é uma bênção. Não tem nem como a gente andar naquela igreja. Está assim de pessoas, está assim de adoradores. Amém? Porque o Vandres, que plantou aquela igreja, era uma luz a brilhar das trevas. Porque o Vandres andava com Jesus. Porque o Vandres não tinha luz, mas a luz de Jesus refletia na sua vida, a luz do verdadeiro evangelho. Amém? Mas, queridos, hoje eu quero sair desta mensagem maravilhosa, desta parte, e entrar em outra. Houve na Bíblia um homem que a luz do evangelho brilhou nele. Pode guardar aí, irmão. A luz do evangelho brilhou nele. Mas houve um problema com ele. Que problema foi esse? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, aí no livro de João. Este homem, se chamava Judas. Algo errado aconteceu com Judas. João capítulo 13. Pode ainda deixar ainda o outro slide. João capítulo 13 diz assim. João 13, versos... Vou ler para você a partir do verso 27. Amém? João 13, a partir do verso 27. A Bíblia diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Verso 30 é o verso-chave. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. E alguém disse que Judas, ao deixar a presença de Jesus, era noite, era as trevas físicas, e noite se fez na vida de Judas. E noite se fez na vida de Judas. Era noite física, mas se fez noite espiritual na vida de Judas. Assim como a luz física vem dispersando as trevas e abrindo caminho, assim Deus quer fazer em nossas vidas. Dispersar as trevas espirituais, iluminar o nosso viver, para que nós possamos enxergar o verdadeiro sentido da vida, para que nós possamos brilhar, porque foi para este propósito que Ele nos criou. Mas como Judas chegou a esse ponto? E sabe como ele chegou a esse ponto de deixar Jesus? Deixar Jesus, se afastar de Jesus, significa mergulhar nas trevas. Porque Jesus veio a este mundo para representar o Pai. Ele era a expressa imagem do Pai. Deixar Jesus é deixar Deus.
Deixar Jesus é deixar o Espírito Santo. E Judas fez isso. Saiu e era noite, e noite se fez na sua vida. E qual foi o fim de Judas? A Bíblia fala muitas coisas ruins sobre Judas. Nesse mesmo livro de João, capítulo 8, capítulo 12, a Bíblia, o apóstolo João, o chama de um nome triste. Capítulo 12, verso 5, sobre o episódio da mulher que ungiu Jesus, está escrito assim sobre Judas. João 12, 5. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João menciona o seu companheiro de ministério como sendo um ladrão da bolsa de Jesus. Triste, mas não para aí. Judas foi chamado de um nome pior do que esse. Isso é de estremecer. Isto é de nos chamar a atenção. Agora estou falando expressamente, estou falando exatamente para nós que somos líderes. Estou falando para mim. No livro de João, no mesmo livro de João, capítulo 6, a Bíblia fala assim. João, capítulo 6, a partir do verso 70. Agora é Jesus que se refere a Judas. João 6, 70 diz assim. Replicou-lhes Jesus. Não vos escolhi eu um número de 12? Contudo, um de vós é o quê? Um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nós fomos criados para sermos a luz do mundo. Romanos capítulo 3, se eu não me engano, verso 23. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe que glória é essa? Adão e Eva, antes de pecarem, uma glória cobria Adão e Eva, uma veste de luz. E quando eles pecaram, esta luz se foi. Por isso que eles quiseram cobrir o corpo com as folhas das figueiras. Esta luz se foi. Mas Jesus veio ao mundo para nos devolver esta luz. E quando você vai ao livro do Apocalipse, a Bíblia fala que os salvos estarão vestidos com vestes brancas, porque esta luz nos vai ser devolvida. Mas quem deixa Jesus, mergulha nas trevas, e Judas fez isso. João disse, era ladrão. Jesus disse, é um demônio. Forte isso, sim ou não? Mas olha o fim de Judas. Agora no livro de Atos, Atos capítulo 1, isso é forte. Agora estou falando para a igreja adventista do sétimo dia. Agora estou falando para todo aquele que já professa o nome de Cristo. Olha o capítulo 1, a partir do verso 16 de Atos. Aqui é Pedro falando. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos nós. Judas resolveu se matar, se suicidar. Marrou uma corda no pescoço, marrou numa árvore. Mas a corda não aguentou, Judas caiu, seu ventre partiu, e os cachorros comeram as suas entranhas. Este foi o fim de Judas. Mas por que este foi o fim de Judas? O que aconteceu? Por que alguém que andou 3 anos com Jesus teve um fim tão trágico assim? Por que alguém que teve o privilégio de ver a face de Deus morreu dessa forma? Isso é importante para mim e para você. É importante nós sabermos isso, para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas de Satanás, para que nós não cometamos os mesmos erros, para que o nosso fim não seja como o de Judas. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 23, nós temos a resposta. A Bíblia diz assim, Mateus 6,
verso 23, explica o que aconteceu com Judas, e nós vamos esmiuçar um pouco mais. Mateus 6, 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A luz que estava em Judas se tornou trevas, e grandes trevas se fez. Por que grandes trevas serão? Porque essa pessoa vai perder a sua salvação. O que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas foi o inverso daquilo que tem que acontecer com todo cristão. Provérbios capítulo 4, verso 18, diz assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Deus quer que a nossa luz brilhe, Deus quer que nós cresçamos na graça. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, e esse texto eu quero ler com vocês, no verso 18, vou ler apenas o verso 19. Deixa eu ver se eu estou mesmo, se eu estou certo. É 2 Pedro, amém? Isso. Eu errei o texto, mas o Espírito Santo disse, olha, não é esse aí não, é o outro, amém? Jesus disse que nos ajudaria em momentos assim. 2 Pedro 1,19, Pedro diz assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vossos corações. A luz é para brilhar, até que ela ilumine plenamente nossas vidas. Filipenses 1,6, esta eu tenho de memória. Filipenses 1,6 diz assim, que Deus há de completar a obra que Ele começou em nossas vidas, até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que Jesus estiver vindo nas nuvens do céu, nós teremos que ter passado pelo processo de transformação. Até o dia que Jesus descer pelos corredores celestiais, eu e você tenhamos que estar transformados pelo Espírito Santo. Mas com Judas o processo foi o inverso. A luz se tornou trevas. Mas a Bíblia não entra em todos os detalhes. Mas agora eu quero usar aqui com vocês, os textos do Espírito de Profecia e trazer para vocês de maneira mais detalhada. O que aconteceu com Judas que fez com que ele tivesse um fim tão trágico assim? Primeiro, Judas não foi chamado por Cristo. Quem escreveu foi a escritora, a segunda maior escritora cristã do mundo. Ela disse o seguinte, enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes, que professava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se então, solicitando um lugar entre o ciclo mais íntimo dos discípulos. Com grande veemência e aparente sinceridade declarou, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu com amostras de agrado, mas proferiu apenas as tristes palavras. Quer dizer que Jesus não chamou Judas? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não chamou Judas para fazer parte do grupo dos 12. Mas com certeza Jesus chamou Judas para a salvação. Jesus não vai chamar todos para ser pastores, Jesus não vai chamar todos para ser anciãos, Jesus não vai chamar todos para serem líderes na igreja. Mas a Bíblia diz que Ele predestinou todos para a salvação. Judas quis um lugar que não era para ele. Não queira um lugar que não é para você. Deixa Deus te chamar. Pedro e João e Tiago e os demais foi diferente. Jesus estava passando e disse, segue-me, ei, segue-me. Ele chegou para Natanael e disse, antes que você me visse, eu te vi debaixo da figueira, orando. Jesus chamou os outros 11, mas Judas não. Mas Judas poderia ter sido salvo, entrando em contato com Jesus, entrando em contato com a luz, as trevas espirituais poderiam ter sido expulsas da vida de Judas. Mas ele não permitiu isso. Judas não chegou onde ele chegou por acaso. Aqui está uma advertência para todos nós. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém,
e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 e cuja falta muito se faria sentir. A versão que eu tenho acompanhado através dos séculos não teria existido, não fossem os atributos revelados ao fim de sua história. Havia, porém, um desígnio em seu caráter exposto perante o mundo. Deus teve um desígnio em apresentar o caráter de Judas. Qual foi? Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem os sagrados depósitos. Que Deus nos ajude. Que nós não venhamos trair os sagrados depósitos que Deus nos confiou. Que Deus possa cobrir os nossos pecados. Que Deus possa nos ajudar. Que possamos chegar até o fim. Estamos entrando no modo turbo da história deste mundo. Então, que exemplos são esses? Que erros nós não devemos cometer, que Judas cometeu? Judas tinha em si mesmo alta consideração. O que é que diz? Judas era altamente considerado pelos discípulos. Tinha grande influência. Tinha elevada estima às suas próprias aptidões e considerava seus irmãos como muitos inferiores a si, no discernimento e na capacidade. Não via suas oportunidades. Pensava que eles nem se aproveitavam das circunstâncias. A igreja nunca prosperaria tendo como guias homens de vistas assim tão curtas. Pedro era impetuoso, agia sem consideração. João, que entesourava as verdades caídas dos lábios de Cristo, era olhado por Judas como um fraco financista. Mateus, cujo preparo lhe ensinara ser exato em tudo, era tão meticuloso em questões de honestidade e estava sempre pensando nas palavras de Cristo, absorvendo sempre elas por tal forma que, segundo o juízo de Judas, não era de confiar que fosse capaz de agir com argúcia e vasto alcance nos negócios. E mais, Judas achava que o próprio Jesus era inferior a ele. Ele achava que Jesus era muito simples e muito devagar. Assim passava Judas em revista todos os discípulos e lisonjeava-se que a igreja não poderia prosperar sem ele. Ponto. Era em sua própria estima uma honra para a causa e como tal se apresentava sempre. O que mais? Nunca pense isso. Se um dia você não puder servir a igreja de Deus, Deus vai levantar outro. Se um dia alguém morrer como morreu Moisés, Deus vai levantar um Josué. Se um dia alguém for levado ainda antes do final, como foi Elias, Deus vai levantar um Eliseu. Deus sempre tem alguém para dar continuação à sua obra. Se muda um, vem outro. Se morre um, vem outro. A igreja não vai parar. Essa igreja só pararia se nós não tivéssemos Jesus, mas nós temos Jesus que é eterno, que é o Pai da eternidade. Judas se irritava com Jesus. Há tantas vezes a repetida declaração de que Cristo fazia, de que seu reino não era deste mundo, irritava Judas. Estabeleceram um limite e esperava a obra de Jesus. Em seus cálculos, João Batista deveria ser libertado da prisão. Jesus não foi visitar João Batista. E Judas pensou, como é que ele não vai visitar João Batista? Não é ele o libertador de Israel? Em seus cálculos, Jesus estava errado. Mas, eis que foi permitido ser ele degolado. Que Deus é esse? Que Jesus é esse que permite que João morra? Que Deus é este que permitiu que muitos dos nossos irmãos morressem? Que Deus é esse que permite que coisas ruins aconteçam com os nossos filhos? Que Deus é esse? Assim pensava Judas, assim pensam muitos em nossos dias. E Jesus, em vez de afirmar seu direito real e vingar a morte de João, retirou com seus discípulos para um lugar. Judas queria uma luta mais agressiva. Pensava que se Jesus não impedisse os discípulos de executar os próprios planos, a obra seria mais bem sucedida. Você já conheceu alguém assim? Nas igrejas por onde você passou, que pensa que a obra sem ele não vai andar? Não seja assim. Eu já tenho consciência disso. Judas pensava assim e errou. O que mais fez com que Judas tivesse um fim trágico? Judas arquitetava planos contrários ao de Cristo. Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo despertado pelo milagre dos pães. Olha isso aqui, amados. Foi ele que arquitetou o plano, diz a Bíblia, diz o Espírito de Profecia, de apoderar-se de Cristo à força e fazê-lo rei. Altas eram suas esperanças. Olha, quando Jesus fez o milagre dos pães, Judas chamou os outros discípulos, foi ali conversando na cabeça de um e de outro, como Lúcifer fez no céu, e diz, olha,
Se deixarmos, Jesus nunca vai assumir o reino de Israel. Vamos pegá-lo à força e vamos colocá-lo no trono. E Jesus sabia disso. E sabe o que ele fez? Ele deu uma ordem para os discípulos passar para o outro lado do lago. Frustrou os planos de Judas. Imagina Jesus, o líder, trabalhando com outro líder, tentando fazer as coisas por trás dele. Não trabalhe assim. Trabalhe sempre alinhado com o seu líder. Trabalhe sempre alinhado com a sua igreja. Não faça planos à parte da igreja de Deus. Não haja sozinho. Não pensa que você sabe mais do que os líderes que Deus colocou acima de você. Judas caiu neste erro. O discurso de Cristo na sinagoga a respeito do pão da vida foi a crise na vida de Judas. Quando Jesus disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. E Judas pensou: como pode ser isso? Ele não deve ser o rei de Israel? Foi a crise. A partir dali, Judas tomou algumas decisões. Decidiu não se unir a Cristo tão intimamente que não se pudesse retirar. Conhece alguém que às vezes vem para a igreja e não se entrega completamente? Este foi o erro de Judas. Não se entregou completamente. Não bebia as palavras de Jesus. Esta foi a crise na vida de Judas. O que mais Judas fazia? Se opunha sempre à obra de Cristo. Por isso que eu falei que isso é para nós, é para a igreja. Daquele tempo em diante, diz assim, daquele tempo em diante, exprimia dúvidas que confundiam os discípulos, introduzia controvérsias, extraviados sentimentos, empregando os argumentos apresentados pelos escribas e os fariseus contra as reivindicações de Cristo. Todas as pequenas e grandes aflições e contrariedades, as dificuldades e aparentes obstáculos do avançamento do Evangelho, Judas interpretava como testemunhos contra a sua veracidade. Apresentava textos das Escrituras que não tinham nenhuma ligação com a verdade. Deixava os discípulos perplexos. Você conhece alguém assim? Que distorce a Bíblia? Que distorce os textos do Espírito de profecia? Você conhece alguém que tenta levar a igreja para outro lado? Você conhece alguém que faz planos à parte da igreja de Deus? Você conhece alguém que às vezes atrapalha o trabalho do pastor? É um Judas na igreja. Cuidado. Se um cego seguir outro cego, ambos vão cair no buraco. Mas siga a luz que é Jesus Cristo, amém? Mas não para aí. Vou pular aqui. Era sempre do contra. Em tudo quando Cristo dizia aos discípulos, havia qualquer coisa com a qual no seu coração Judas não concordasse. Se era numa comissão, Judas era do contra. Se era para fazer um programa na igreja, Judas era do contra. Se era para fazer isso ou aquilo, Judas era do contra. Você é do contra? Ou você é aquele que é a favor do avanço da causa do Evangelho? Eu quero ser a favor da causa do Evangelho. Mas agora eu quero ler aqui alguns textos para você que pode reverter a situação. Se alguns de nós estivermos nos últimos dias da história deste mundo, sendo como um Judas na igreja, essa situação pode ser mudada. Amém? Isaías capítulo 60. Que texto maravilhoso. Isaías 60, a Bíblia nos traz um texto maravilhoso, a partir do verso 1. Que bom ouvir o toque deste piano. Isaías 61 diz assim, amém? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Sabe para quem era esse texto? Esse texto era para o Israel do passado, mas o Israel do passado deixou essa profecia passar sem se cumprir nele. O Israel do passado falhou. Mataram os patriarcas, mataram os profetas. Por fim, mataram Jesus, mataram Estevão, mataram os discípulos, perseguiram os discípulos. Mas essa profecia ela é dupla. E o que não se cumpriu no Israel do passado vai se cumprir em nós. Amém? A luz de Deus vem brilhando através da TV Novo Tempo, através dos pregadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
através de todos os meios à nossa disposição, através da internet, esta ferramenta maravilhosa é para levar a luz. E ela quer brilhar sobre ti. Ela quer expulsar as trevas. Amém? Ela vai se cumprir no presente. Estamos entrando no modo turbo da espiritualidade. Os reis, as trevas aqui que cobrem a terra é a falta do conhecimento de Deus, são as ideologias, são as mentiras a respeito de Deus, são as mentiras que distorcem o caráter de Deus. Mas está chegando a hora que essa igreja vai triunfar. Está chegando a hora que nós vamos andar unidos como os discípulos. Está chegando a hora dos Judas serem tirados de nós. E nós temos que perguntar para Deus, como os discípulos perguntaram: será eu Judas? Temos que desconfiar de nós mesmos. Pedro falou para João: João, pergunta para ele quem é o traidor. João disse: Senhor, quem é? E os discípulos começaram a perguntar: será eu, será eu, será eu? E Judas permanecia calado. Essa deve ser a nossa postura. Como está o meu cristianismo? Essa luz está brilhando na minha vida? Será eu o traidor? Será eu o Judas? Irei sair para as trevas da noite? Ou a luz do Evangelho vai brilhar plenamente na minha vida? Eu digo que a luz do Evangelho vai brilhar. Apocalipse capítulo 18, último livro da Bíblia, diz assim, ó. Que texto maravilhoso. Apocalipse 18. João, o apóstolo amado, o mesmo que encostou a cabeça no peito de Jesus, o mesmo que recebeu a chuva temporã, a descida do Espírito Santo, o mesmo que teve a visão do Cristo glorificado no Apocalipse, olhando através dos tempos, olhando para 2021 para lá, ele escreveu para nós. Capítulo 18, verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra fez o quê? Se iluminou com a sua glória. Este anjo que desce com grande autoridade, é o Espírito Santo na sua plenitude. Este anjo que desce com grande autoridade, é a verdade nua e crua, como o sol do meio-dia. A mesma luz que brilhou para Paulo, aquela luz que ele viu, é a luz que quer brilhar para todo este mundo. Amém? Sabe, queridos, essa luz está sendo derramada. A igreja precisa andar. Deus conta comigo e com você. Deus quer que nós abramos os nossos corações. Deus quer que nós não saiamos do círculo dos seus discípulos dos últimos dias. Deus quer que nós não sejamos como Judas. Deus quer que nós sejamos como Pedro, como João. Deus quer que a nossa mensagem seja como a de Pedro, uma só mensagem e 3.000 almas se entregaram a Cristo. Depois 4.000, depois 5.000, depois 10.000, depois o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E João olha no Apocalipse, no finalzinho, e diz: e vi no monte Sião, o Cordeiro com 144.000, uma multidão que ninguém podia contar. Sabe por que ele viu essa multidão? Porque a luz do Evangelho brilhou sobre eles. Sabe por quê? Porque eles não deixaram Jesus e não foram para as trevas. E a mesma postura deve ser a nossa. Está você vivendo em trevas esta noite? A sua luz do Evangelho está se apagando? Você pode ir a Jesus novamente e acendê-la. Você pode ir com a sua lamparina e receber luz de Jesus. Você pode ir ao Espírito Santo, Ele pode iluminar a sua vida. Você pode ir até Deus, Deus é luz. O Espírito Santo é luz, Jesus Cristo é luz. Você pode encostar naqueles que estão brilhando mais para que você brilhe como eles. Deus quer que nós ganhemos almas. Deus quer que nós brilhemos por toda a eternidade. Daniel 12, penúltimo texto. A Bíblia diz assim, Daniel 12, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Daniel 12, verso 3, diz assim. Verso 2, no finalzinho. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Verso 3, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente.
Há gente que brilha no mundo do futebol. Há pessoas que brilham no mundo da fama. Mas este brilho um dia vai se apagar. Um dia a terra de onde nós viemos vai ofuscar todos os brilhos deste mundo. Mas quem receber luz de Jesus vai brilhar eternamente. Este Deus quer transformar você. Este Deus quer te levar para um lugar onde não haverá noite. Noite física e nem noite espiritual. Deus quer te levar para um dia eterno, onde a sua luz vai brilhar eternamente. Apocalipse 22, e este é o último texto. Que texto maravilhoso. Não podemos sair daqui sem ler esse texto. Apocalipse 22, 5. Diz assim: então, falando da cidade santa, então já não haverá noite, falando da nova terra, do novo céu. Então, verso 5, não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não precisaremos do sol. Até aqui ele está servindo, mas lá nós não vamos precisar do sol. Sabe por quê? Porque teremos uma luz muito melhor, que não ofusca, um dia que brilha muito mais claro do que este, uma luz muito mais forte, que ilumina muito mais do que a que nós temos do sol, mas que não ofusca, um dia eterno. Eu quero ir viver neste lugar, eu quero brilhar eternamente, como as estrelas. Quer você tomar a mesma decisão esta noite? Quer você deixar que Deus entre na sua vida esta noite? Você que talvez está vivendo nas trevas? Quer você deixar que o Espírito Santo ilumine a sua vida? Quer você aceitar Jesus nesta noite, te convidando de braços abertos? Quer você ser luz? Quer você brilhar eternamente? Quer você viver num lugar onde o dia será eterno? Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa se você é um iniciante, não importa se você já é um novo membro, não importa se você já é um membro antigo de igreja, Deus pode transformar as trevas da sua vida, seja de ontem ou de amanhã, em luz. Ele quer fazer isto. Você quer? Se sim, feche os seus olhos e ore comigo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por aquela pergunta que resultou nesta mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é luz. O Senhor dispersa as trevas. Obrigado porque o Espírito Santo é luz. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo que ilumina todas as áreas do nosso viver. Obrigado porque unidos a Jesus nós podemos ser luzes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer expulsar as trevas do nosso viver. Obrigado porque os teus planos para nós são bons. O Senhor quer que a luz brilhe plenamente em nossas vidas, no nosso viver. O Senhor quer que nós brilhemos como as estrelas e eternamente. Num lugar onde o dia será eterno. Onde a luz virá do Pai e do Cordeiro. Se esta noite alguém entrou nesta igreja, ó Deus, com a sua vida meio escura, se alguns cômodos de nossa existência ainda estavam tenebrosos, que possam sair daqui iluminados. Tira de nós todas as trevas deste mundo, sejam intelectuais, sejam físicas, sejam espirituais, que a luz de Jesus, que é o brilho de toda a nossa existência, de toda a realidade deste universo, possa brilhar sobre todos nós nesta noite. Em nome deste mesmo Jesus, amém. Amém. Uma boa noite para vocês, amigos, e para os amigos que estavam nos assistindo. E até sábado, a partir das 9, neste mesmo lugar. Até lá.